Política e religião não se discutem. Certo? Errado. Uma frase atribuída a Spurgeon diz que só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso, os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Acompanhe a resenha do livro Política é para Todos. Política é para Todos foi escrito por Gabriela Prioli, advogada, criminalista e apresentadora da CNN Brasil. Este livro de 271 páginas apresenta as bases para entender o básico sobre política. Afinal, para discutirmos qualquer assunto de forma produtiva, precisamos, no mínimo, ter conhecimento sobre. Eu gosto de definições e espero que você entenda que discutir não é brigar. Discutir significa analisar, questionando, levantar questões, entrar em entendimento sobre algo, examinar detalhadamente. Qualquer assunto é discutível desde que tenhamos propósito, embasamento e respeito. Você sabe o que é uma república federativa? Sabe quais são as diferenças entre autoritarismo e democracia? Entende qual é a função de cada um dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, em cada uma das suas esferas, municipal, estadual e federal? Já parou para pensar para que servem os partidos? Ou como os votos se transformam em mandatos? Sabe como são financiadas as eleições e por que isso importa? Você tem clareza sobre o papel do eleitor no processo democrático? Essas e outras indagações são respondidas aqui, de forma clara e simples. A Gabriela Prioli tem propriedade para falar sobre esses assuntos. Como advogada, ela entende bem sobre as leis que regem o nosso país. Quando nós não dominamos um assunto, o ideal é buscarmos aprender com quem entende. Com o advento das redes sociais, existe influência para tudo. E nem sempre as pessoas que falam sobre algo na internet têm uma base sólida. Muitas vezes essas pessoas estão apenas compartilhando suas opiniões ou suas experiências. E claro, isso é válido. No entanto, nós que consumimos esses conteúdos, precisamos ter a sabedoria de separar o que é opinião do que é informação. O objetivo deste livro é fornecer uma base de conhecimento para que você possa questionar as suas certezas e, como diz a autora, aprender a interpretar os fatos como eles se apresentam, não como você gostaria que eles fossem. Para isso, precisamos enterrar o achismo e estimular conversas saudáveis que fomentem a troca de opiniões e valorizem o conhecimento. Afinal, sem diálogos produtivos e respeito às diferenças, quem sai perdendo é a democracia e, consequentemente, todos nós. Achismo é um grande problema nas discussões. Nós precisamos nos libertar disso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que o Brasil vive uma ameaça comunista? Você sabe o que é comunismo? A pessoa que passa essa informação sabe o que é comunismo? Nós precisamos parar de achar e começar a buscar informação. Quantas vezes generalizamos os conceitos esquerda e direita? Esquerda e direita não são caixinhas fechadas, são espectros. Nenhum dos lados pensa de um modo uniforme. Existem vários posicionamentos dentro de cada visão. Abstenha-se das generalizações. A Gabriela Prioli possui um canal muito útil aqui no YouTube, inclusive super indico o quadro GPS Político, em que ela entrevista vários políticos dos dois espectros e faz perguntas para que nós possamos entender os seus posicionamentos em relação ao que realmente importa para a sociedade. E ela sempre começa os vídeos com um bordão: a partir de agora, menos emoção e mais razão. Nós precisamos de racionalidade para discutir política. Eliminar esse comportamento infantil de ter político de estimação. Gaste a sua paixão nas áreas corretas. Para eleger nossos representantes, nós precisamos de conhecimento, razão, dados e não paixão. Tem que ficar claro que os políticos
são nossos funcionários. Nós precisamos eleger pessoas que tenham projetos concretos e não aqueles que falam chavões de revolta, que nos contagiam ou palavras bonitas que a gente quer ouvir. Nós vivemos em sociedade e a política é o que define como iremos nos organizar. E por sermos seres únicos, diferentes, nós temos cosmovisões diferentes. Isso é natural. Portanto, os conflitos são naturais dentro da democracia. E conflito é diferente de confronto. No conflito, as pessoas estão dispostas a defender seus pontos de vista, mas sempre com respeito à liberdade do outro de pensar diferente. Claro, dentro da legalidade democrática. No confronto, existe sempre um componente hostil, em que as pessoas se opõem no plano pessoal, desrespeitando a singularidade do outro ou descrevendo-o como um inimigo pelo simples fato de pensar diferente. Não existe democracia entre indivíduos exatamente iguais. Ela incorpora as diferenças de gênero, raça, classe social, crenças religiosas, posicionamento político e sempre envolverá conflito. Sem conflito não há democracia, pois só os regimes autoritários reprimem os impasses políticos e tentam impor uma visão única. A questão é como lidamos com o contraditório. Se tratamos aqueles que pensam diferentes de nós como adversários políticos, com quem podemos debater e discutir, ou como inimigos a serem destruídos. Por mais difícil que seja mudar esse hábito, a democracia não pode operar pela lógica amigo-inimigo. A política é a ciência do bem comum. Por isso é preciso aprender a dialogar. Algo que ajuda muito no diálogo é a comunicação não violenta. Tem resenha aqui no canal deste livro e pode ajudar muito você. E o cristão? Será que por almejarmos o céu, justifica nos alienarmos de todo o conhecimento sobre política? Não existe ninguém que viva neste mundo, rico ou pobre, cristão ou ateu, que não seja afetado pela política. Portanto, é sábio buscar conhecimento sobre este assunto e cumprirmos o nosso papel como eleitor da forma mais nobre. Anular-se na política é contribuir para o que há de pior nela. Faça a sua parte, dentro do seu contexto, contribuindo para uma sociedade melhor. A política não é o lugar para os cristãos imporem as suas doutrinas às outras pessoas que não creem. Nem Deus faz isso. Ele dá o livre-arbítrio. Ellen White aconselha: não façam de suas opiniões, de seus pontos de vista quanto ao dever e das suas interpretações da Escritura, um critério para os outros. Isso é muito válido no assunto política, porque nunca iremos encontrar um candidato que represente todos os nossos valores religiosos. Os religiosos discordam entre si. Aliás, é impossível você encontrar alguém que concorde com você em tudo. Mas ainda assim, nós podemos optar por lutar dentro das nossas possibilidades para contribuir com ações benéficas para a sociedade, utilizando o princípio máximo do cristianismo, que é o amor ao próximo, contribuindo para uma vida melhor, principalmente para os mais vulneráveis. No livro O Maior Discurso de Cristo, a autora diz: uma religião que induz a menosprezar os seres humanos avaliados por Cristo em tão alto valor que por ele se deu, uma religião que nos leva a negligenciar as necessidades humanas, seus sofrimentos ou direitos, é religião falsa. Desdenhando os direitos do pobre, do sofredor e do pecador, estamos nos demonstrando traidores a Cristo. O cristianismo tem no mundo tão pouco poder exatamente porque as pessoas usam o nome de Cristo ao passo que contrariam seu caráter na vida que vivem. Viva o verdadeiro evangelho e você fará muita diferença. Jesus disse: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se o seu voto é pensando no bem-estar do próximo e não no próprio umbigo, você está exercendo amor.
Leia Política é para Todos e exerça bem o seu papel de cidadão. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se você se interessa por este assunto, inscreva-se no canal, que no decorrer do ano nós vamos estar compartilhando outras leituras sobre política e outros assuntos. Até a próxima!